Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de João. 1 João, primeira carta de João. Esta carta explica as verdades básicas sobre a vida cristã, com ênfase no mandamento de amarem uns aos outros. E João, aquele espírito que mais tinha aquele sentimento de amor, trazia já consigo as conquistas da paz e da harmonia, era o mais equilibrado de todos, o único que morreu de morte natural, com mais de 100 anos. Apesar de todas as perseguições, de todas as situações que ele vivenciou, ele foi o mais longevo. Capítulo 1 de 1 de João. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E qual foi a vida que ele vê, toca, testifica? Jesus. Portanto, ele está mostrando aqui para nós que tudo que ele procura passar, tudo que ele procura transmitir para os grupos que estão com ele, estão relacionadas com a vivência que ele teve e com Cristo, e aquilo que ele vivenciou, que ele viveu e que ele pôde estar com Cristo, ele passa para nós, para que a gente então procure realizar e fazer tão bem quanto possível aquilo que nos é determinado, aquilo que nos é passado pelos ensinamentos superiores. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Precisamos compreender então que Jesus, que veio como representante de Deus para os homens, era uma luz que emanava naturalmente em todos em torno dele e em todos aqueles corações que ali estavam, sempre em torno de Jesus. Onde Jesus chegava, sempre tinha uma multidão querendo estar perto dele, querendo estar com ele. Poucos entendiam e compreendiam Jesus plenamente, mas sentiam ali um magnetismo que os atraía para ele e procuravam estar perto. Uns, não suportando esse sentimento de amor, essa vibração de amor, tentavam, logicamente, eliminá-lo daquele local. Mas a grande maioria, principalmente das massas mais simples, mais humildes, queriam estar com Jesus, porque ele era pura luz que emanava de si os melhores sentimentos e todas as virtudes possíveis em mais alto grau. E João, ele mostra para nós que tudo que eles procuram fazer, toda a dedicação que eles tinham, é para que nós começássemos a aceitar, entender e compreender que o Filho de Deus, o Messias, já tinha vindo entre nós e que tínhamos agora que procurar seguir os seus ensinamentos, seguir tudo aquilo que Jesus tinha ensinado para nós. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Para ter comunhão com Cristo, nós temos que andar na luz. Para termos comunhão com Cristo, nós temos que procurar fazer prevalecer em nós o sentimento de amor, o sentimento de luz em nossas almas. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a questão do sangue purificar, porque na antiguidade acreditava-se que todo pacto, todo contrato deveria ser feito com sangue. Então tudo que ficou, todo testamento para ter uma validez e não ser contestado, teria que ter sangue. E como Jesus apanhou e foi crucificado, então ele testificou com o próprio sangue, com as próprias dores e o silêncio, aquilo que ele veio fazer. Por isso que eles citam tantas vezes o sangue, por causa do pacto que tinha sempre no passado, ter que ter a questão do sangue. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Precisamos, então,
começarmos a colocar a verdade e saber que temos pecado, cometemos pecado, e estamos sempre deixando nossa vida, nossas circunstâncias seguir e correr certos riscos. Portanto, é necessário começarmos a nos aprimorar, começarmos a nos aperfeiçoar para agirmos com segurança, com responsabilidade, para alcançarmos patamares superiores de evolução, patamares superiores de luz. Sempre vigilante para reconhecer em nós os erros que ainda carregamos conosco e procurarmos conquistar o bem que se faz necessário ao longo da nossa caminhada. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A questão do pecado é uma coisa muito delicada, porque nós temos vícios, nós temos erros, nós cometemos alguns vacilos, às vezes não por atos, mas por pensamento. Mostra que ainda pecamos, que Jesus deixou para nós, que até por pensamento podemos pecar. Aquele que olha para com a mulher e tem em seu coração maus pensamentos, em seu coração cometeu adultério com ela. Então nós temos que prestar atenção até no que pensamos, e por isso nós temos que nos reconhecer como pessoas que pecam, que erram, que transgridem a lei. Por mais que queiramos nossa perfeição, mais que lutemos pela perfeição, ainda falta um detalhe. Ainda temos que trabalhar um pouco mais para chegarmos a essa perfeição. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, para que a força do amor do Cristo esteja sempre presente em nós. Saibamos reconhecer nossos erros, mas saibamos também edificar os acertos que nos conduzem ao Pai. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, sempre nos fortalecendo. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de João, capítulo 2 de 1 de João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E todos nós, ao lermos palavras tão morosas, tão amoráveis como essas de João, ele traz para a gente aquela palavra cheia de amor, cheia de carinho, nos convidando a não pecar, mas também nos lembrando, se por acaso pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo, a quem devemos recorrer e pedir a Ele que interceda por nós. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele, Jesus, está sempre disposto a nos amparar, a nos socorrer, a trazer para nós uma sublime luz de amor e de paz, aquela sublimidade de sentimentos que devemos fazer valer e fazer crescer em nossos corações. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. E a partir do momento que vamos procurando seguir o Evangelho do Cristo, nós estamos demonstrando que o conhecemos, pelo menos espiritualmente, pelos caminhos dos estudos do Evangelho e da luta por colocarmos em prática. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Se alguém procura conhecer Jesus, procura seguir Jesus, vivencie os mandamentos. Vivencie o sentimento de amor, de misericórdia. Mas qualquer que guarda as suas palavras, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Guardar as palavras de Jesus, procurar vivenciar o Evangelho na essência, é porque o amor de Deus já está se aperfeiçoando em nós, nos dando um horizonte novo para a nossa caminhada. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Não podemos agir de forma qualquer, de uma forma estrambelhada, deseducada, deselegante. Temos que procurar vivenciar os bons sentimentos, vivenciar a luz do amor do Cristo. Irmãos, não vos escrevo os mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde os princípios tivestes. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós,
porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Todo o mandamento do Cristo, resumindo no amor essencial por todas as criaturas, por todas as situações, vem trazer para nós a força do amor, da lembrança desse sentimento, que nos alimenta a alma e nos ilumina. Procuremos, pois, então, lembrar que esse mandamento não é antigo, mas ele é tão esquecido que ele parece ser novo. E ele é novo porque nós precisamos entender plenamente o sentido dessa palavra amor e como devemos colocá-lo em prática em nossa existência ao longo da nossa caminhada. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Não é possível você estar na luz aborrecendo seu irmão. Não é possível você dizer seguir Jesus e ficar aborrecendo seu irmão. Não é só irmão consanguíneo, não. Há qualquer ser humano. Nós temos que aprender a nos respeitar mutuamente para vivermos tal qual Jesus pede que façamos. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, se nós temos amor por todos, nós estamos vivendo em paz, estamos construindo a paz em nós e estamos livres dos erros, livres das tentações, livres dos males. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aborrecer o outro, aborrecer o irmão, tomar atitudes equivocadas aqui e ali, estamos criando assim problemas e dores para nós ao longo da nossa existência. Estamos criando problemas para nós ao longo da nossa vida. Procuremos, pois, agir com seriedade, agir com sinceridade, agir com respeito e amor uns pelos outros. Agir com amor uns pelos outros. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Quando começamos a evocar o nome de Jesus, acende-nos uma luz. E essa luz vai se ampliando, vai se tornando cada vez mais sublime, mais transcendente, desligando-nos das regiões das trevas e da dor para nos aproximar da luz. Não que não tenhamos que responder pelos nossos erros. Sim, temos. Só que o fardo com Jesus é leve. E o jugo com Jesus é suave. Portanto, é melhor repararmos nossos erros seguindo Jesus, caminhando com Jesus. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então, os pais têm que aprender a conhecer a Deus, a Jesus. E os jovens têm que aprender a vencer as forças do mal que ainda carregam em seus corações para buscarem a luz que transcende, para buscarem a luz que resplandece, a luz que nos faz crescer. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Conhecer Deus e entender que já existe um Senhor desde o princípio do mundo, o Criador de tudo, é um ato sublime para cada espírito humano na Terra. E aos jovens, que se mostram fortes para vencer as ações do mal, para seguir um caminho reto, educado e consentâneo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com os ensinamentos de Jesus, então nós vamos procurar, com isso, estarmos nos fortalecendo na luz. E ele complementa: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lógico, como amar o mundo e como não amar o mundo? No primeiro momento, a gente acha que tem que ser desleixado, mas não é isso que está dizendo. É não ter apego pelas coisas do mundo e nem ficar querendo ter os gozos do mundo, mas saber vivenciar intimamente aquilo que nos leva a crescer,
que nos leva a nos aperfeiçoar. E se a gente fica querendo aproveitar muitas coisas do mundo, ele deixou bem claro que Deus não está em nós. Mas não é o amor que ele coloca aqui, não é aquele amor de a gente querer que o mundo progrida, que tudo caminhe para o bem. Isso está certo. É o amor apego. Eu tenho meu sítio, eu tenho minha casa, eu tenho meu filho, eu tenho meu carro. E aquilo ali é o seu mundo aqui no mundo. Não, você tem. Mas se você perder, Deus pediu a restituição daquele bem que ele deixou com você. Cada um de nós temos que saber medir, oferecer e saber fazer o possível para caminharmos sempre com segurança frente àquilo que a justiça divina nos oferece. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, tudo aquilo que tem no mundo, que está aqui no mundo, nós temos que saber que um dado momento nós temos que deixar de lado, um dado momento nós teremos que abandonar. Temos que procurar viver, vivenciar e cultuar em nossos corações aquilo que é realmente transcendente e que traz para nós os benefícios necessários para a nossa evolução. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo aquilo que tem no mundo vai passar. Nós vamos deixar de ter uma série de coisas. Até a beleza, a gente olha uma foto nossa com 18 anos e compara hoje, a gente fala assim, nossa. Então, até a aparência física vai mudando, vai se modificando. A nossa estrutura física vai perdendo tônus, vai perdendo potencialidade. E assim nós teremos que entender que temos que nos aproximar de Deus, temos que nos aproximar das coisas que realmente falam a nossa alma, porque essa permanece e essa vai estar sempre existindo ao longo da nossa existência. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Todo momento aparece um anticristo, é aquela pessoa, mas você vai para a igreja hoje? Você vai procurar ler o evangelho? Você está gastando seus bytes de internet para assistir isso? Mas nós estamos procurando nos instruir, nos preparar espiritualmente. Lembramos que Jesus deixou bem claro para nós: buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E a última hora é para todos nós. Cada hora que passa é uma hora que nós perdemos para fazer o bem, é uma hora que nós perdemos para nos elevar e nos superar, para que o bem possa resplandecer em nossos corações e nossos caminhos. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, esses anticristos que aparecem no nosso caminho são situações que aparecem em torno de nós porque nós temos a concupiscência de atraí-los, de alguma forma. E às vezes são pensamentos que nós emitimos que atraem determinados espíritos anticristo. São pensamentos que emitimos que atraem determinadas pessoas com sentimento anticristo. Isso vai se somando na nossa vida, vai trazendo as situações e com isso nós temos que refletir, nós temos que repensar como agir para edificarmos a bondade em nossos corações. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Tudo nós já sabemos, já foi nos ensinado, já passaram as informações para nós. E aí João fala que ele vai trazer apenas à tona aquele conhecimento daquilo que nós deveríamos estar fazendo, daquilo que nós deveríamos já estar praticando. A busca por praticar o evangelho, a busca por praticar o bem, a busca por vivenciar o bem, deve estar sempre presente em nossos corações e nossas vidas. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo
esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E as pessoas, às vezes, proferem palavras de reconhecimento cristão, proferem palavras de amor ao Cristo, mas as suas ações, as suas atitudes e a sua vida é a total negação do Cristo, total negação do Pai. Apenas o adoram de lábios. Portanto, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Não adianta termos nos lábios os ensinamentos do Cristo, se eles não fazem parte do nosso coração. Não adianta termos nos lábios os ensinamentos sagrados do bem, do amor, da caridade, se ainda não procuramos praticar na essência esses ensinamentos. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E, portanto, no meio que João vivia, existiam muitos judeus. E eles, muitas das vezes, queriam negar a vinda de Jesus. Porque eles queriam alguém que viesse para tirá-los do jugo romano. E Jesus veio mostrar que todos eram irmãos, que todos deveriam procurar viver irmãmente, em paz. E aquele que então que negasse a estar com Jesus, a entender, compreender e estudar Jesus, também estava negando o Pai. Óbvio, porque Jesus sempre deixou claro, eu e o Pai somos um, porque ele veio fazer a vontade de Deus, ele veio cumprir as determinações divinas, portanto, ele estaria sempre ali envolto naquele sentimento de amor e também nos envolvendo no sentimento de amor. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Se nós já estamos ouvindo e aprendendo sobre o Evangelho de Jesus, devemos permanecer nesses ensinamentos. Devemos fortalecer esses ensinamentos em nós, tanto na crença em Jesus como na crença em Deus. E esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. À medida que a gente começa a seguir Jesus, entender o Evangelho de Jesus e compreender que Deus é o Pai de amor e de misericórdia de todos nós, nós temos a vida eterna por quê? Encarnado ou desencarnado, nós sabemos que a vida é uma eterna continuidade. Nós vamos caminhar cumprindo os nossos deveres sempre. E viver no sentido oriental do termo não é estar vivo na carne. Porque também, como espírito, você está vivo. O espírito não morre nunca. Mas você está com a vida eterna, você está sempre sendo pleno de bem, pleno de amor, vivenciando a paz de consciência, encarnado e desencarnado, seguindo o caminho que conduz ao Pai, que nos aproxima mais do Pai. Portanto, ter a vida eterna é muito mais do que ficar no plano espiritual lá, ó Deus, eu te amo. Isso nós temos que fazer sempre, amar a Deus sobre todas as coisas, mas compreender que para valorizarmos os ensinamentos do Cristo e a nossa alma mesmo, temos que caminhar sempre voltando o nosso coração para o amor e para a fraternidade. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A partir do momento que a gente recebe as informações do Evangelho, que a gente começa a entender que nós temos que caminhar praticando o Evangelho, fiquemos atentos com quem vai nos ensinar, com quem vai nos esclarecer. Temos que buscar na fonte, fazermos as devidas reflexões, e é importante ouvir o outro, para esclarecer conceitos, mas não para roubar nossos conceitos. Porque nós temos que estar fiéis a Deus, fiéis aos bons ensinamentos. E seguir sempre aquilo que é verdadeiro perante os olhos de Deus, que é verdadeiro perante o bem eterno. E fugir de qualquer coisa que venha a nos trazer determinadas situações que nos prejudiquem, determinadas situações que a gente vai mentir frente ao Pai.
E agora, filhinhos, permanecei nele. Para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Manifestar Jesus em nossas vidas é praticar tudo com confiança, com a certeza, e não confundirmos, porque temos que ter a firmeza da fé, a firmeza da crença, a firmeza do amor em nossas almas. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. À medida que a gente aprende a praticar a justiça incondicional, é praticar a justiça onde quer que estejamos, então, nesse momento, nós estamos sendo integrados ao Pai Universal. Estamos sendo colocados para estarmos mais próximos de Deus, para estarmos vivenciando mais o caminho que conduz a Deus, que conduz ao Pai. E assim, rogamos as bênçãos de Jesus para que o amor e a misericórdia estejam sempre fortalecendo nossos corações, iluminando nossas almas, para que possamos trilhar o caminho que nos conduz à perfeição, o caminho que nos conduz a Deus. Façamos o melhor para que o melhor nos procure. Procuremos agir sempre na busca do nosso fortalecimento, da nossa melhoria, para estarmos sempre buscando a Deus, buscando os ensinamentos de Jesus, que a Ele nos conduz, porque somos filhos de Deus. Devemos deixar nossos corações se abastecer com amor, para que a paz e a fraternidade estejam sempre presentes em nossos corações, em nossas vidas, em nossos caminhos, e sejamos artífice da nossa imortalidade, procurando nos aproximar de Deus e dos bons espíritos. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de João, capítulo 3 de 1 de João. Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. E olha, interessante que João traz para nós um detalhe que poucas vezes percebemos. E depois ele vai explicar por que nós somos chamados filhos de Deus. E ele diz que é uma grande caridade que o Pai nos concede de sermos chamados filhos de Deus. Aí você vai dizer, mas todos são filhos de Deus. Sim, mas a questão é como deve se comportar um filho de Deus. Vejamos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim, como é, o veremos. Ao sermos chamados filhos de Deus, Ele mostra que não saberemos como nós nos apresentaremos perante o Pai, qual a aparência que nós teremos. Mas no momento que Ele se manifesta, nós teremos a aparência dele. Ou seja, Ele está mostrando para nós que nós teremos no mundo espiritual uma aparência tal qual nós temos aqui. Mas entendendo que nós estaremos brilhando, com a nossa luz brilhando com tanta mais intensidade, quanto melhor o bem que nós tivermos feito. Se praticarmos o bem, se trabalharmos no bem pelo bem e para o bem, nós estaremos então nos fortalecendo, estaremos então nos abrilhantando. E a partir do momento que somos chamados filhos de Deus, o que nós seremos no plano espiritual? Como estaremos? E é isso que é importante para nós. Hoje, a doutrina espírita já nos esclarece que no plano espiritual, tal qual é aqui na vida, nós vamos estar vivendo, dando a continuidade daquilo que somos. Portanto, precisamos entender que os ensinamentos de Deus nos dá a base de sermos melhores, de respeitarmos as regras que nos conduzem ao Pai, e ao respeitarmos as regras que nos conduzem ao Pai, nós vamos então crescer e aperfeiçoar como espírito. E quanto mais nos aperfeiçoamos, mais nos aproximamos de Deus. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E à medida que a gente vai querendo chegar próximo a Deus, querendo se assemelhar a Deus, a gente está se purificando. A gente está procurando se melhorar, procurando fazer o melhor. Porque, veja bem,
Quando você entende que você é filho de Deus, mas para você se aproximar dele, você tem que seguir seus mandamentos, seus ensinamentos, seguir um roteiro tal qual Jesus nos ensinou. Aí nós vamos caminhando com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, e vamos nos tornando melhores e vamos tornando espíritos que lutam para serem mais condizentes, para estarem mais próximos de Deus. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E aí a gente tem que ver que aquele iniquidade, você tomando uma atitude que não deveria tomar, agindo de uma forma que não deveria agir. Portanto, nós temos que procurar sempre estar agindo de forma condizente com os ensinamentos divinos, de forma condizente com os ensinamentos de Jesus. Todos nós que estamos passando por processo reencarnatório, temos que nos aperfeiçoar, temos que nos burilar, temos que crescer como espírito imortal para nos aproximar de Deus, para buscarmos ser melhores, para buscarmos estar sempre nessa luta íntima para sermos cada vez melhores. É bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. E aí ele traz para nós que Jesus veio ao mundo para nos... Por que ele tirou os nossos pecados? Que até então não conhecíamos a lei. Agíamos de uma forma bem aselvajada e cometíamos nossos erros e achávamos que estava certo. A partir do momento que Jesus veio, ele dá um norte para nós. Ele mostra qual o caminho que vai nos levar ao aperfeiçoamento, ao crescimento espiritual. E ao buscarmos esse aperfeiçoamento, nós temos que entender e procurarmos sempre estudar o Evangelho. Procurarmos sempre tentar captar a mensagem do Evangelho e, passo a passo, ir agindo e caminhando para nos aproximar da misericórdia divina, para nos aproximar de Jesus. Por isso, é tão importante para nós interiorizar esses valores, interiorizar esses sentimentos e procurarmos fazer, tanto quanto possível, a nossa reforma íntima, mudando conceitos, aperfeiçoando-nos e procurando com isso construir e edificar passo a passo o caminho que nos conduz ao Pai. E quanto mais nós procurarmos praticar o bem, quanto mais nós procurarmos estar ligado a Jesus pela prática do bem, mais nós estaremos, então, nos aproximando dele, ficando mais próximo e vivenciando esse sentimento de amor e de paz. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Como dissemos antes, Jesus nos trouxe as leis, que nos mostra como devemos agir, de que forma devemos procurar caminhar, tirando-nos dos enganos e das torpes paixões humanas. E agora, quando ele mostra que Jesus se manifestou ao mundo para desfazer as obras do mal, é porque quando Jesus vem, trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, ele mostra que nós, ao buscarmos nos aperfeiçoar, ao buscarmos crescer como espírito imortal, nós estaremos, então, sempre na linha ascendente do processo evolutivo, de nos aproximar do Pai, de nos tornarmos espíritos melhores. E se a gente deixa de seguir os ensinamentos do Cristo, obviamente, a gente se complica. E aí ele pede para que a gente não se deixar enganar. Porque quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aí a gente tem que ver se a pessoa pratica a justiça, se a pessoa age segundo a justiça. Agora, quem comete o pecado é do mal, porque o mal é mal desde o princípio. Não tem ainda os princípios do bem germinado nessas pessoas. E um pouco de observação que a gente tiver com relação à pessoa, a gente então vai conseguir fazer os discernimentos necessários para alcançarmos a paz de espírito, alcançarmos
a paz e a misericórdia que deve estar sempre presente em nós. E Jesus, com seu amor, com seu exemplo, com a sua vivência do Evangelho, ele nos mostra o caminho da redenção, o caminho que nos conduz ao Pai. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E aí são detalhes que toda hora ele traz para nós, que a gente tem que procurar observar. Para sermos de Deus, nós temos que estar sempre fazendo o bem, sempre agindo com justiça, com retidão, e se desviarmos disso, estaremos criando as dificuldades, criando as situações que nos trazem embaraço, que nos trazem meios de sofrimento, meios de passarmos por determinadas situações bem desagradáveis, porque nós não praticamos o Evangelho. Criamos o karma, ou, num processo de causa e efeito, criamos um efeito, criamos uma causa e vamos sofrer o efeito, certo? Então, temos que ter cuidado com a causa que nós estamos criando, para criarmos causa do bem, causa da luz. E prestar bem atenção, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E quem é nascido de Deus foi somente Jesus, que veio ao mundo para cumprir uma etapa importante do processo evolutivo da Terra e impulsionar a evolução da Terra. E ele não poderia ter uma mácula sequer para imprimir na Terra esse magnetismo de pureza, esse objetivo superior de nos unir ao Pai. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E aqui João deixa bem claro, de uma forma bem simples, para a gente poder entender que temos que praticar a justiça, temos que tomar uma atitude que condiz com o Senhor, com os ensinamentos de Deus, e amar os nossos irmãos. E quem são nossos irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, todos nós que estamos na luta pela divulgação do Evangelho, somos irmãos. E quanto mais pureza tivermos, mais estaremos nos aproximando de ser filho de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, que tenhamos amor uns pelos outros, que procuremos fazer o melhor uns pelos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Então, quando o Caim vai oferecer suas oferendas, Deus gosta mais das oferendas de Abel. Porque Abel não leva sangue, leva mel, frutos, leite. E Caim leva o sacrifício de um animal. E quando ele vê que Deus prefere a oferenda e o sacrifício de Abel, ele se enfurece, mata então Abel. E depois foge. Mas quanto mais ele foge, mais a consciência o persegue e diz: Caim, Caim, que fizeste de seu irmão? E Emmanuel traz para nós, mostrando a condição da terra. Não era para os Abéis, mas para os Caíns. Porque Abel já tinha em seu coração a pureza. E todos aqueles que manifestassem o sentimento de pureza viriam, então, padecer por aquela condição. E aqueles outros que, por várias situações, praticavam o mal, estariam junto daqueles espíritos que faziam o mal e que trabalhavam para o mal. E assim perdurou por muito tempo e até hoje.
Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. E aqui ele traz para a gente, de uma forma mais clara, que nós temos que entender o que é a morte. A morte é quando nós deixamos de fazer o bem, deixamos de construir as bases do amor em nossas vidas, e aí a gente começa a desviar-se do caminho que nos conduz ao Pai. Por outro lado, à medida que a gente vai procurando seguir as leis do amor, da fraternidade e da paz, a gente vai entrando para o caminho que nos conduz a Deus. Então esse é o caminho da vida em abundância, da vida repleta de luz. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Isso é importante. Se a gente está aborrecendo os outros, a gente está fazendo raiva, a gente está criando tristeza, angústia, maldição. E assim, ele nos mostra que se fazemos isso, e somos daqueles que trabalham para o mal, que procuram fazer o mal. E isso nos afasta do caminho que conduz a Deus. É como se fôssemos homicidas dos bons sentimentos, homicidas das boas relações para com Deus. Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Por isso, devemos trabalhar com afinco dentro do nosso trabalho diário e fazermos nosso tempo de dedicar a Deus, o nosso tempo de procurar levar até nos templos religiosos a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus. Por isso, a caridade é tão importante, porque é um momento que a gente dedica ao outro, que ainda não tem o entendimento que nós temos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? E aí? Aqueles que querem cada vez mais acumular, e às vezes até infligindo a fome no outro, para ter algo mais supérfluo, trata os subordinados com bastante grosseria, com bastante falta de zelo, com bastante falta de amor. É necessário começarmos a repensar a nossa vida. É necessário começar a agir de forma construtiva para que todos possam ter uma vida digna. E, portanto, sabermos fazer a caridade é uma forma de demonstrarmos que somos filhos de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. E aí nós temos que prestar atenção, porque, mais uma vez, ele vem falando para a gente de obra e caridade, obra e verdade. Se a gente está dizendo que ama Deus, que segue os ensinamentos de Deus, mas cadê as obras? O que fazer de especial? E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. A partir do momento que a gente começa a trabalhar para o bem, começa a ver que temos que ter palavras bonitas, língua disciplinada para não falar qualquer coisa, e também seguirmos a força da verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, porque já nos educamos na nossa forma de expressar. E assim começamos a segurar nosso coração no bem. Porque se a gente diz que está fazendo bem, diz que trabalha para o Cristo, mas usamos palavras impróprias, palavras pesadas, fica chato, fica difícil. Porque o nosso coração começa a ficar meio enfumaçado. Para que ele fique brilhando, além de disciplinar nossa língua, nossa palavra, nossas ações, temos que ter uma obra no caminho de Deus, no caminho do bem, no caminho da verdade. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se alguma coisa que a gente faz, o nosso coração está nos condenando, a gente, mas não deveria ter feito isso não. Então, essas condições
traz para nós reflexões. Cada um de nós temos que fazer reflexões. Temos que procurar entender de que forma estamos agindo, de que forma estamos construindo nossa manhã. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E aí vem outro conselho, que também é um pouquinho de puxão de orelha. Devemos agir de forma construtiva, devemos agir seguindo para nos aproximar de Deus e que nosso coração não tenha vergonha de nada do que fazemos. Você faz alguma coisa que não pode contar? Pensa alguma coisa que não possa falar? Comece a refletir. Procure se educar, busque forças para se libertar dessas ações e desses pensamentos. Assim é a vontade do Pai. Assim são os ensinamentos que nos conduzem ao Pai. E quanto mais confiança tivermos em Deus, aquilo que pedirmos virá para nós, iremos receber do Senhor. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Amarmos-nos uns aos outros é ajudarmos-nos, é ampararmos-nos, é oferecermos ombro amigo, é caminharmos sempre lado a lado com aqueles que procuram o caminho que conduz ao Pai. Precisamos aprender a refletir na grandeza de Deus, no amor que Deus tem por todos nós, e saber que se Deus nos ama a todos, apesar das nossas imperfeições, como deixaremos de amar os nossos irmãos que estão diante de nós, que estão caminhando conosco? Trabalhemos, pois, os nossos sentimentos para aprendermos a amar, para aprendermos a elevar nossos pensamentos aos céus e procurarmos refletir em como temos agido e de que forma temos construído um mundo melhor para todos nós. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E isto conhecemos, que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Todas as vezes que procuramos guardar os mandamentos divinos, todos os ensinamentos que Jesus trouxe e reavivou para nós, principalmente para que amemos uns aos outros como ele nos amou, nós estamos nos aproximando de Deus, nos tornando pessoas melhores, espíritos que procuram encontrar-se consigo mesmo e aproximar-se de Deus. Que o Senhor possa estar sempre nos abençoando, para que nós sejamos sempre daqueles que seguem o Senhor, que lutam para guardar os mandamentos, que lutamos para construir um mundo íntimo melhor, amando mais, respeitando mais e fazendo mais o bem. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo e fortalecendo. Inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de João, capítulo 4 de 1 de João. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui tem uma coisa muito importante que a gente tem que observar. Quando ele fala para a gente não acreditar em qualquer espírito, mas verificar se os espíritos são de Deus, tem uma coisa bem clara para nós. Os profetas recebiam mensagem dos espíritos. Os profetas recebiam mensagens que vinham da espiritualidade. E quem eram esses espíritos? Portanto, tinha que saber se o espírito era de Deus. E na época eles testavam, perguntando se eles confessassem que Jesus Cristo veio em carne. Porque naquele momento, muitos espíritos que queriam passar as mensagens para enganar as pessoas, ao serem deparados com essa pergunta, eles tentavam escapar. Não davam resposta direta. E João, com toda aquela pureza de sentimento que lhe era inerente, ele pede para fazer essa reflexão. Questione os espíritos. Se eles disserem que Jesus veio em carne, então esse espírito é de Deus.
Se ele não falar, se ele negar, desacredite-o. Mas para nós aqui hoje, o mais importante é entendermos que existiam as comunicações mediúnicas, os profetas recebiam mensagem de espíritos, portanto, que ele pede para não acreditar em qualquer mensagem, em qualquer espírito. Testar antes. Simples assim. Então, a parte da mediunidade, da comunicação com os espíritos, está cheia na Bíblia. Tem várias passagens, vários locais, vários momentos onde ela está sendo mostrada para nós. Basta querermos olhar e ver. Porque às vezes a gente olha, mas não quer ver. A gente lê e não quer entender. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Existem aqueles que sempre tentaram negar a existência de Jesus, tentam negar a Deus e não querem nem saber de qualquer coisa, de qualquer pessoa que ele tente os esclarecer. Simplesmente agem por si só, tomando atitudes e ações que nem sempre são condignas, são condizentes com a elevação espiritual que dizem ter. Por isso, o importante é discernir. E Kardec deixou para nós no Livro dos Médiuns que, à medida que a gente vai observando o que o Espírito fala, o que ele escreve, conforme ele acredita, ele vai ser pego na mentira. Então, é importante que a gente comece, então, a fazer todas as reflexões, procurar ter todo o entendimento de como lidar com cada situação, de como lidar com os fatos que acontecem ao nosso redor, e assim a gente poder estar criando as condições de melhor agirmos, de melhor interagirmos, de melhor construirmos o amor do Cristo em nossas vidas. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, os valores daqueles que já tinham o valor dos ensinamentos de Jesus, já tinham os valores cristãos em seu coração, isso era muito mais importante, isso era muito maior do que buscar outras situações, outras coisas que aqueles espíritos viessem trazer. Então, as informações que iriam receber tinha que ter o cunho do esclarecimento do Evangelho e o cunho do esclarecimento das luzes que o Evangelho traz para nós. A partir disso, nós então começaremos a amadurecer nossos sentimentos, aprimorar nossos sentimentos para sermos melhores, para sermos aqueles que caminham em direção ao Pai. Do mundo são, por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. E aí aquele detalhe, né? Algumas pessoas arrastam multidões. E a gente pergunta, mas por quê? E a própria Bíblia está esclarecendo para nós. Aqueles que são do mundo falam para as pessoas do mundo e eles são seguidos pelas pessoas do mundo. Agora, aqueles que já interiorizam os valores de Jesus, já interiorizam os valores do Evangelho, as situações se tornam mais delicadas, se tornam mais complexas e, para mostrar que seguimos ao Cristo, existe de nós determinados valores, determinadas posturas íntimas que devemos procurar cultivar com amor e responsabilidade. Trabalhemos, pois, por sermos melhores, por sermos daqueles que buscam construir e sermos daqueles que buscam a paz no Senhor Jesus. E estejamos com a nossa consciência tranquila, deixemos que cada um siga seu caminho, até que ambos despertem para as luzes do Senhor. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos, nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Aqueles que já querem seguir Jesus, por isso Kardec deixou bem claro para nós. Quando nós nos dispusemos a trabalhar pela divulgação do Evangelho, pela divulgação do Espiritismo, saibamos que quem tem a sua religião que já se basta, deixemos-los. Aqueles que estão na dúvida, nós procuremos esclarecer. Porque se ele tem dúvida, ele tem uma porta aberta para o entendimento, uma porta aberta para as percepções. E é nisso que a gente vai procurar trabalhar
É nisso que a gente vai procurar realizar. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amar reciprocamente uns aos outros, porque assim estaremos na caridade de Deus. E é nesse momento que nós vamos buscar Deus estar nascido de Deus. Ou seja, quando nós temos amor uns pelos outros, nós já estamos nos aproximando da perfeição. Todos são filhos de Deus. Mas buscar a perfeição é quando você está amando uns aos outros, fazendo o bem, trabalhando pela caridade, porque a caridade é uma demonstração ativa que você ama realmente. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Estar nesse sentimento com Deus, estar procurando vivenciar esse amor com Deus, é quando a gente faz a caridade, porque a caridade é você oferecer o bem ao próximo, sem compromisso, sem se preocupar de receber em troca, simplesmente você faz o bem. Isso é caridade. Isso é estar em sintonia com as forças divinas, é ficar entre aqueles, como muitas das vezes é dito, o eleito do Senhor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito no mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Aqui ele está trabalhando para aqueles em quem ele dirigia a carta, e hoje somos nós que estudamos essa carta, é que tem que desenvolver o sentimento de amor. E que Deus envia seu Filho mais velho ao mundo, seu Filho unigênito, aquele que é o principal, que nos conduz à perfeição. E para entendermos essa perfeição que ele traz para nós temos que começar a desenvolver novos sentimentos, desenvolver novas ideias e procurar, então, entender o caminho que nos conduz ao Senhor. E esse caminho que nos conduz ao Senhor é amarmos-nos mutuamente uns aos outros, viver em amor a Deus, em amor por Deus, em amor para Deus. E a caridade maior é que tenhamos amado a Deus. Então, é extremamente importante amar a Deus. Amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu ser. Portanto, é uma grande caridade. Mas essa caridade não é que fazemos com os outros, é fazemos com o nosso mesmo. E quando nós amamos a Deus, nós fazemos o bem ao próximo, nós fazemos a caridade para com o outro. Então, o Evangelho vai encadeando informações, uma vai se somando com a outra, e à medida que a gente vai entendendo todo esse conjunto de dados, todo esse conjunto de informação, nós vamos nos fazendo melhores, nós vamos então crescendo e aperfeiçoando nossos sentimentos para esse encontro com o divino. E o Filho veio para propiciação, ou seja, para nos trazer o sentido do perdão dos pecados, nos trazer o sentido do valor de amar a Deus, servindo a Jesus, trabalhando com Jesus e por Jesus. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se Ele oferece seu Filho para que nossos pecados tivessem um outro sentido, para que nós começássemos a tomar consciência das nossas responsabilidades e agir de forma mais condigna com as leis divinas para sermos melhores, então devemos procurar ter o sentimento de amor em nossas vidas. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeita a sua caridade. Importante, quando a pessoa fala, Deus falou comigo, eu vi Deus. Preste atenção no que diz João. Ninguém jamais viu a Deus, mas à medida que a gente ama-se um ao outro, que a gente começa a ter amor uns pelos outros, a gente começa então a nos elevar para Deus, a nos aproximar de Deus. Precisamos, com isso, treinar termos os bons sentimentos, treinar ter os bons ideais, para que o amor divino esteja sempre envolvendo nossos corações, para que o amor divino esteja sempre nos impulsionando para perfeito caminhar, para a perfeita
integração com Deus. E aí ele coloca para nós: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ele nos oferece uma centelha do teu amor. Nos oferece as bênçãos divinas para que possamos caminhar sempre na direção do bem, do amor e da fraternidade. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E no caso, João conviveu com Jesus, ele viu Jesus, ele estava com Jesus em todos os momentos, viu todos os feitos, todos os milagres que Jesus proporcionou, e ele tem como nos testificar, nos informar, de ter certeza que Deus enviou Jesus, seu Filho, para Salvador do mundo, para nos dar o sentido da vida, o sentido do Evangelho, o sentido de nos reformular intimamente para nos aproximar do Pai. Ah, Jesus morreu na cruz por nós e todos os nossos pecados foram perdoados. Calma. Ele nos deu o caminho da nossa salvação, o caminho do nosso crescimento espiritual, o caminho do nosso aperfeiçoamento, o caminho da nossa purificação. Se não agirmos assim, nos perderemos no meio da caminhada, deixaremos de estar crescendo para com Deus, deixaremos de estar nos aperfeiçoando perante Deus e nos complicando ao longo da caminhada. Precisamos, então, nos tolher de ações que sejam contrárias às leis divinas, para que nós possamos, então, sermos dignos de sermos filhos de Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. É importante lembrarmos sempre que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que vê o mundo sendo perfeito para mostrar ao mundo o caminho da perfeição. E assim, nós estaremos nos envolvendo com essa energia divina. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Quem está fazendo bem, quem está trabalhando para o bem, está em caridade. E a caridade do Senhor vem para conosco corações, vem para nos iluminar a alma, vem para nos abençoar os caminhos que nos conduzem ao Pai. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. À medida que nós vamos crendo em Deus, sentindo a presença de Deus em nós e fazendo caridade, no dia do juízo, ou seja, assim que morrermos e formos tomar consciência plena da vida espiritual, vamos estar plenos de confiança, porque cremos na verdade, agimos segundo a verdade e praticamos a caridade, que nos dá o sentido de crer e acreditar na verdade, de crer e acreditar em Jesus. Sem a caridade, não há salvação. Sem a caridade, nós ficamos perdidos. E para confirmar isso, em Mateus, capítulo 25, do versículo 20 até o final, Jesus fala sobre quem será os salvos. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, quando a gente faz o bem, quando a gente trabalha para o bem, a gente não teme. A gente trabalha com o sentido perfeito da vida, com o sentido perfeito de que Deus está trazendo para nós o caminho da redenção, o caminho da salvação. E com isso, nós vamos seguindo, sempre trabalhando, amando e servindo. Porque se nós temermos, nós não somos perfeitos em caridade. Prudência temos que ter. Jesus mesmo disse, seja manso como a pomba e prudente como a serpente. Mas não temos que ter medo. Temos que agir com amor, responsabilidade e prudência. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O amor que tinha por Jesus é porque ele amava a gente inicialmente. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este testemunho, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão.
Aí, se nós amamos a Deus, nós não podemos aborrecer nossos irmãos, nós não podemos criar contendas, não podemos criar encrencas, não podemos criar briguinhas. Temos que agir de forma condigna, respeitando o outro para que os outros também nos respeitam, agindo com profundo amor uns pelos outros para que os outros ajam com amor também por nós. Procuremos, assim, trabalhar intimamente na edificação do bem, na edificação do amor, na edificação da paz. Trabalhemos, pois, para fazermos-nos melhores. Trabalhemos, pois, para edificarmos os bons sentimentos e construir uma manhã de luz para todos nós. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos iluminando, para que sejamos melhores, para que sejamos daqueles que construímos o mundo de paz, de fraternidade e luz em nossos corações. Estudo do Evangelho de Jesus, primeira carta de João, capítulo 5 de 1 de João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. A partir do momento que a gente ama a Deus e que acreditamos que Deus enviou Jesus, o Cristo, para nos mostrar o caminho da conduta reta, o caminho que nos leva ao aperfeiçoamento íntimo, o caminho que vai nos levar ao Pai, aí então nós já estamos mostrando que já somos propícios a sermos chamados de filhos de Deus. Porque ser chamado filho de Deus todos nós somos, mas ser chamado filho de Deus, ter esse direito, é aquele que faz todo o bem possível na mais alta acepção da palavra. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amar uns aos outros é mostrar que nós poderemos ser reconhecidos como filhos de Deus, reconhecidos pelos nossos protetores, pelos nossos superiores e até pelos nossos inimigos. Então, precisamos entender que temos que amar uns aos outros. E assim, estamos amando a Deus e guardando os seus ensinamentos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, guardamos os seus ensinamentos, tomamos atitudes e ações compatíveis e condizentes com a vontade do Pai, com os ensinamentos do Pai. Por isso é tão importante começarmos a trabalhar intimamente em nós os ensinamentos sagrados, os ensinamentos do amor e da paz. Guardar os mandamentos de Deus é também amar a Deus. E amar a Deus, lógico, é guardar os mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus tem uma grande caridade para conosco. Que a gente procure guardar os mandamentos deles são leves, são suaves, são bons para todos nós. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para nós começarmos a entender e compreender e sentirmos-nos como filhos de Deus, nós temos que desenvolver a fé. E desenvolvendo a fé, nós temos a vitória sobre o mundo, a vitória sobre as coisas do mundo, porque tendo fé, nós temos força para guardar os mandamentos. João ele vai amarrando as coisas para a gente entender que está tudo interligado. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus? Para que a gente vença as tentações do mundo, nós temos que entender que Jesus, sendo o Filho de Deus, veio vivenciar os ensinamentos e nos mostrar como se vivencia os ensinamentos divinos. E ampliando esses ensinamentos para que a gente haja com mais amor, com mais respeito uns para com os outros. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Jesus veio ao mundo, nasceu por água e sangue.
Todos nós, ao nascermos, temos todas uma situação. Tem a bolsa de água e tem sempre algum tipo de sangramento. E também ele veio em carne. Passou pelo processo da gestação e reencarnou. Em sangue, reencarnou. Também, logicamente, que toda a Bíblia tem muitos ensinamentos, tem muitas coisas que podemos tirar daqui e nós temos que procurar entender aquilo que é a nossa proposta. Pequeno comentário para entendermos o básico para a nossa reforma íntima, para caminharmos nos aperfeiçoando e nos melhorando. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Deus tem o verbo que cria a vida e o sopro que faz com que a vida se mova e encaminhe. Então tudo está em Deus e tudo é de Deus. Precisamos compreender isso. Então, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esse sopro divino que deve habitar em nós. E quando eles falam que recebeu o Espírito Santo, significa que você recebe um magnetismo especial do alto para que você tenha energia para curar, energia para entender o Evangelho e energia para praticar o Evangelho com mais segurança. Portanto, em Atos dos Apóstolos, eles falam muito: e foi oferecido a ele o Espírito Santo, que essa pessoa recebeu o Espírito Santo. A partir dali, essa pessoa tinha o dom da cura. Então, esse Espírito Santo não é um espírito, é uma cargazinha magnética de grande pureza a mais que dava a essas pessoas que eram credenciadas por espíritos que profetizavam dizendo que eles poderiam receber. Aí eles passavam então a curar e a divulgar o Evangelho. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam num. O Espírito, a essência da vida, as mensagens espirituais que vêm, a água que traz todos nós para renascer e o sangue, que é quem está reencarnado, está na carne. Então, para que a gente tenha como viver aqui na Terra, nós temos que ter um espírito, passar pelo processo da gestação e estarmos em carne e osso, que é o sangue. Então, quando a gente vem reencarnar, quando a gente vem para a vida aqui na Terra, nós temos que compreender isso. E quando já estamos encarnados, nós temos que compreender que temos um espírito, a água do renascimento e mais o sangue que nos conduz à vida, que nos mantém a vida. É importante compreendermos esse aspecto. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este: que de seu Filho testificou. A partir do momento que a gente recebe o testemunho de algumas pessoas para provar a verdade, para que está mostrando a verdade, é uma situação. E aí, o testemunho de Deus é maior, que ele deu o Filho dele para mostrar o caminho da salvação. Quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E aqui ele vai mostrar isso aqui, bem característico, que ele, uma fala não direcionada diretamente ao judeu, mas principalmente para os judeus, que faziam muita questão de tentar prejudicar o cristianismo nascente. Em muitas situações, eles incentivaram os romanos para perseguir os cristãos. Alguns deles, é claro, não foram todos, mas bastava que alguns incentivassem para dar asa ao mal que já estava pronto para nascer. Então, ele coloca: quem crer no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. A partir do momento que você crê em Jesus como Filho de Deus, você já tem um testemunho em si que você é de Deus, que você segue a Deus. Mas, a partir do momento que você não está crendo dessa forma, você não tem o testemunho em si que deveria ter. Quem em Deus não crer, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. A partir do momento que, se você não crê em Deus, ou que você não crê no testemunho que Jesus deu
como sendo filho de Deus, você não está crendo em Deus. Então ele deixou bem amarrado uma coisa com a outra, que você tem que acreditar que Jesus é o Filho de Deus, e assim você está acreditando em Deus. Se você não acreditar no outro também, você não está acreditando. E aí você é bem mentiroso, você está dando um falso testemunho da sua fé. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna, o que é essa vida eterna? A partir do momento que Jesus vem ao mundo, e ele então desmaterializa seu corpo e continua a vida, ele dá o testemunho de que a vida é eterna para nós. Nós continuaremos vivendo. O corpo físico morre, mas o corpo espiritual continua vivo, o corpo espiritual continua a sua caminhada. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se nós não acreditamos em Jesus, se nós não procuramos vivenciar Jesus, nós não teremos essa vida no plano espiritual. Ficaremos como mortos. E o que é estar morto como vida no mundo espiritual? É estar preso a preconceitos e a conceitos que diferem do caminho que conduz a Deus. Quem já leu o livro O Abismo, vê que aqueles espíritos que ficam lá, nas regiões infernais, nas regiões de sofrimento, são espíritos que precisam despertar, que precisam de uma luz maior, mas eles se negam e eles se sentem enriquecidos de não respeitar a Deus e não seguir a Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Todo o alerta que João está trazendo aqui para nós é para que a gente tenha fé, que a gente crê, para a gente acreditar no nome do Filho de Deus, em Jesus Cristo. No nome do Filho de Deus, em Jesus Cristo. A hora que acreditamos nesse conjunto de fatos, nós estamos mantendo a nossa alma em sintonia com o mais alto. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Não é simplesmente pedir. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus nos ouve. Em tudo que pedimos, vamos alcançar porque pedimos a Ele com fé, com amor, mas tem uma condição importante. Segundo a vontade de Deus. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esses não digo que ore. Então aqueles que, segundo o código de leis, que eles tinham na época, era um crime punido com a morte, não deveria se orar. Agora todos os outros que cometeu qualquer pecado que não era punido com a morte, poderia se orar por eles, que Deus ia ouvir e ia perdoar os pecados daquela pessoa, e livrar a pessoa daquela situação. Então é importante essa colocação que ele faz. Vamos orar? Por quem nós estamos orando? Como estamos orando? O que fez essa pessoa para a gente receber, para a gente fazer nossas orações por eles? Isso não é um crime de morte, devemos e podemos fazer naturalmente. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo está no maligno. Aí vem as colocações aparentemente radicais, mas ele está mostrando para nós o seguinte: quando nós somos nascidos de Deus, ou seja, como nós já viemos essa vida já preparado, já em boa sintonia, já com o caminho fortalecido para o Senhor, então nós não vamos pecar, não vamos cometer erro, porque nós estaremos agindo e construindo o nosso mundo íntimo de uma forma mais condigna com aquilo que acreditamos, com aquilo que esperamos, com aquilo que temos que fazer. Caso contrário, teremos que reparar, teremos que agir
teremos que tomar posturas que nos conduzem e que nos direcionam para o Pai. Portanto, o mundo, a grande maioria das pessoas do mundo, não estão buscando essa sintonia com Deus. E nós que já estamos estudando o Evangelho, já estamos lutando conosco mesmo para nos fazermos melhores. Por isso que ele fala que o mundo está no maligno. O mundo não está despertando para Jesus. E muitas pessoas estão lendo o Evangelho, falando do Evangelho, mas fazendo uma série de maldade contra os outros, tomando uma série de ações que vinham prejudicar o outro. É necessário, então, trabalharmos para edificar e para construir as forças do bem em nós. E a partir do momento que nós somos fortalecidos para o bem, o maligno não nos toca. Portanto, tem médiuns que aparentemente estão indo pelo caminho errado, mas eles têm proteção, têm protetoras que os deixam isentos de certos males. E alguns passam por certas situações para dar o testemunho de fé, de coragem. E aqueles que infligiram sofrimento neles arcarão com as consequências de seus atos, porque as provas sempre estão bem claras de quem segue a Deus e quem não segue a Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. A partir do momento que a gente entende a questão de Jesus sendo Filho de Deus, Jesus veio ao mundo para nos ajudar, trouxe um mandamento de amor, de perfeição, vivenciou esse amor, essa perfeição, esclareceu pontos obscuros da lei antiga, e ampliou a lei antiga, deu mais abrangência para essa lei antiga, para que todos nós pudéssemos e podermos entender a importância de sermos melhores, a importância de trabalharmos mais o nosso sentimento e buscarmos alcançar a perfeição. Com isso, seremos melhores, com isso estaremos edificando e fortalecendo-nos nas forças do bem. Que Jesus, o Divino Mestre, esteja sempre nos envolvendo e fortalecendo. Que tenhamos sempre força de acreditar em Jesus, seguir seus ensinamentos, seguir as suas bênçãos de amor. Rogamos a Jesus que nos dê força, nos dê coragem para enfrentarmos as adversidades e que desperte nossos inimigos para Deus, para que todos aqueles que ainda ficam perdidos no caminho, nas lamúrias, nos ataques, nas blasfêmias, despertem para a luz do amor, despertem para o entendimento superior e procurem vivenciar a luz do amor divino em seus corações. Trabalhemos, pois, para que o amor esteja sempre presente em nós, para que o amor esteja pulsando em nossos corações e em nossas almas. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não for inscrito, e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar a luz, ajude-nos a divulgar o bem. Estudo do Evangelho de Jesus, segunda carta de João. 2 João, segunda carta de João. Esta carta dirigida à senhora eleita e aos seus filhos adverte os cristãos quanto aos falsos profetas. E a gente vai observar em todas as cartas de João essa preocupação que ele tem com alertar as pessoas dos falsos profetas, daqueles espíritos que se passavam de médiuns ou profetas, como eram chamados os médiuns na época do cristianismo nascente, e passavam mensagens que não eram condizentes com aquilo que era ensinado pelo Evangelho. E até hoje existe. Tem espíritos que vão passar uma mensagem, você vai ler, é uma mensagem para tentar nos enganar. E por isso Kardec deixou bem claro no Livro dos Médiuns todo o cuidado que nós temos que ter ao conversar com os espíritos e como conversar com os espíritos e como entender se o espírito é bom ou se o espírito é mau. Então, estudar o Livro dos Médiuns nos leva a nos proteger dos chamados falsos profetas, que muitas das vezes não vão estar numa mesa mediúnica, vão estar nas mais variadas situações e colocações, onde nós teremos que agir desta ou daquela forma para nos proteger, primeiramente de nós mesmos, e depois das situações e das injunções que a vida
é colocada para nós. Capítulo 1 de 2 de João. O ancião, a senhora eleita e seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade, que está em nós e para sempre está conosco. A saudação inicial sempre mostrando que eles escrevem com amor e exaltando as pessoas a seguirem os ensinamentos de Deus, a seguirem o Evangelho. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. É importante essa saudação e é importante nós lembrarmos sempre que Jesus, o Filho de Deus, aquele que foi justo e amigo e bondoso ao extremo, veio por tamanha misericórdia e tamanho amor à terra que oferece a vida para que nós tomemos consciência dos nossos atos e tomemos consciência das nossas responsabilidades. Muito me alegro por achar que algum de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E aqui serve para todas as mães. Todas aquelas que já seguem o Cristo, entenderem, compreenderem a responsabilidade e a forma com que agimos, com que interagimos, para que todos os nossos filhos andem na verdade, andem segundo os ensinamentos do Cristo. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E amar um ao outro vai sintetizar, vai resumir todo o ensinamento do Cristo. E para nós nos amarmos uns aos outros, nós temos então um conjunto de ações e situações que vão nos levar ao aperfeiçoamento íntimo. E, por conseguinte, vamos tomar várias atitudes e ações compatíveis e condizentes com as realidades transcendentes da vida. E a caridade é esta, que andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio viste que andeis nele. Desde o princípio, Jesus fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A partir do momento que a gente tem esse amor uns pelos outros, a gente vai procurando caminhar, vai procurando ascender e estar em condições melhores. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Era muito comum entre os hebreus acreditarem que Jesus ainda não tinha vindo, o Messias ainda não tinha vindo, e que viria, e muitos até hoje pensam assim. E como Jesus já tinha vindo, todos aqueles que diziam que Jesus Cristo, o Messias, não havia vindo, eles eram enganadores, tanto pessoas encarnadas, como os espíritos que se falavam por esses médiuns. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Fiquemos vigilantes por nós mesmos. Não saiamos fazendo qualquer julgamento, tomando qualquer atitude contrária aos princípios divinos. Trabalhemos, pois, para nos fazermos melhores, trabalhemos, pois, para edificarmos as forças do bem em nosso coração. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E perseverar é tomar uma série de ações, uma série de atitudes que nos conduzam ao Pai. Uma série de ações, uma série de atitudes que nos levem a estarmos melhores, que nos levem a estar caminhando com passadas firmes e seguras na direção do nosso fortalecimento íntimo, na direção do nosso refazimento estrutural, para sermos melhores, para sermos aqueles que fortalecem-se na edificação do Evangelho e para que procuramos trabalhar intimamente na construção de um mundo melhor. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Perseverar na doutrina do Cristo significa
pautar sua vida em atos sublimes de respeito a si mesmo, a Deus e as circunstâncias da vida que nós passamos por ela. Portanto, temos que ficar bem atento na forma com que nós lidamos com cada um dos fatos, com cada uma das situações. E se a pessoa não é seguidora do Cristo, se coloca sempre dúvida, nós devemos manter uma certa distância. Mas a gente vive no mundo hoje, a maioria apenas falam de Jesus de boca para fora. Portanto, o que ele está falando para a gente manter a distância significa que saibamos tratar com bondade, com respeito, com solidariedade, com compaixão, para que a vida e o mundo e as situações e os fatos tragam para nós bênçãos de amor, bênçãos de caridade. Se alguém vem ter convosco, acolham, atendam, oriente-o, mas não entre em contenda, não entre em discussões e trate com o máximo de respeito possível. E por que ele fala nem tão pouco saudez? Para não cumprimentar? Ele está mostrando que a gente tem que ter cautela, prudência. E a saudação deles eram sempre falando em nome de Jesus, em nome de Deus. Veio ali no início que é paz de Deus, o Pai, e de Jesus, o Filho justo. Então, se fizer uma saudação dessa para quem não acredita que Jesus veio, vai criar contenda. Abstenha-se. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco para falar boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. E ali ele pede que ele fala que esse assunto é tão delicado que nós temos que conversar frente a frente. Temos que ter mais tato na hora de falarmos. E mostra que todos ali eram amigos que tinham saudade e a saúdam, bem como a sua família, e todos que estavam lá também a saudavam. Esse momento de compartilhar esses sentimentos, nós te saudamos, de todos que aqui estão a saúdam, mostra que eles estavam envolvidos num laço de amor, um laço de sentimento. Portanto, eles pediam que eles abrissem o coração para Deus, abrissem o coração para o respeito às coisas de Deus. E as pessoas de uma obra, de uma vida, a gente deve manter a distância compatível. É saudável convivermos com pessoas que praticam atos contra a lei dos homens a todo tempo? Portanto, nós temos que ter cuidado com as pessoas com as quais convivemos, com as quais andamos, porque poderíamos ser pegos num momento delicado. Como, por exemplo, um jovem fala, não tem nada disso, eu posso andar com qualquer um. Aí ele está num carro com amigos que é envolvido com drogas e vem alguém para acertar conta com algum daqueles, ele está no carro também. Entendeu? É nesse sentido. São as coisas mais complexas, mais amplas, que a gente tem que observar, que a gente tem que procurar entender. Então, quando ele fala para a gente nem saudar essas pessoas, nem cumprimentar, ele está mostrando aqueles que estavam num caminho muito errado, que a gente tem que manter a distância. Temos que saber ajudar a todos indistintamente. Mas ajudar a todos indistintamente não significa ficarmos convivendo com aquelas pessoas que praticam atos que vão contra todos os nossos princípios. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Estudo do Evangelho de Jesus, terceira carta de João. 3 João, terceira carta de João. Em contraste com a segunda carta, esta fala da necessidade de receber os que pregam a Cristo. Capítulo 1 de 3 João. O presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa saudação, sempre carinhosa, afetuosa, desejando bem, fazendo essa bênção em direção ao outro a quem se dirige. Porque muito me alegrei
quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. E ali, quando ele recebe a notícia de que Gaio está andando na verdade e testificando a verdade, mostrando a verdade para as pessoas que estão em torno dele, João então fica muito feliz. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E João, amoravelmente, considera todos aqueles trabalhadores cristãos como seus filhos. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. E ele pede que ele proceda fielmente com as pessoas da igreja e quando aqueles estranhos que chegassem até ele, chegassem até a igreja. Que, em presença da igreja, testificaram da tua capacidade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Todos que chegaram à igreja estavam lá testificando a sua caridade. Ele, como orientador da igreja, tinha que orientá-los de forma digna e condizente para com a caridade, porque assim estaria fazendo um bem completo. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. E ali, ele fazia o bem, trabalhando e ensinando o Evangelho, trabalhando e ensinando o ensinamento do Cristo, sem pegar exemplos e fatos dos gentios, que era uma afronta para o cristianismo nascente. Portanto, aos quais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. E ele mostra que nós devemos receber os cooperadores da verdade. Temos que dialogar entre nós, conversar entre nós. Mas Diótrefes não procurava não receber ninguém. Estava se isolando. Muito comum certos médiuns quererem sair, querer estabelecer uma nova casa espírita, querendo estabelecer novos padrões, e às vezes até fora daquilo que fosse necessário. Seguir com segurança e firmeza, e impedem que certos trabalhos se estabeleçam, impedem que certos trabalhos frutifiquem. Da mesma forma, em todos os templos religiosos, tem aqueles que saem. É importante que crie mais uma casa pequena, acesso mais fácil para outras pessoas, mas fica devendo em relação à amplitude do trabalho que é necessário fazer. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Portanto, Diótrefes está criando um problema, falando mal da igreja, fazendo discursos errados, fazendo discursos que não deveria estar sendo feito e seguindo por caminho que não deveria ser seguido. E, além do mais, se fechando, não querendo receber ninguém e, como ele se sente dono da igreja, ele expulsa algumas pessoas que chegam ali para chamá-lo à razão. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. E João, interessante que ele coloca de uma forma tão amorável, que a gente deve procurar seguir o bem e não fazer o mal. E deixa claro para nós, se você faz o bem, você é de Deus. Se você faz o mal, você não tem visto a Deus. Não é que você é do mal. Você precisa de sentir e perceber a presença de Deus na sua vida, para que você saia do mal e encaminhe-se para o bem. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. E aqui ele está nos lembrando da importância do trabalho, a importância do relacionamento, a importância de trabalharmos dentro da verdade. E Demétrio é dado um testemunho bom de que ele é verdadeiro, que ele está trabalhando dentro da verdade, que ele está procurando falar sobre a verdade e explicar a verdade. Por isso, João amorosamente traz esses amigos, esses companheiros, para a reflexão de como devemos agir, como devemos interagir uns para com os outros. Sempre com amor e respeito e
acima de tudo, trabalhando com a verdade e pela verdade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz do Divino Mestre esteja presente em nossos corações, nos impulsionando para o bem, para as realizações superiores da alma. Muita paz, muita luz, que Jesus esteja sempre conosco. Deixe seu comentário, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia e que Jesus abençoe você e toda a sua família.